Nesse momento estamos dando início à gravação do culto ao Senhor, hoje, dia 6 de março de 2022. Esse é um ano de bênçãos para a vida da igreja. Nós estamos comemorando 90 anos de existência, uma igreja organizada em 6 de março de 1932. E estamos dando início a esse culto ao Senhor, culto de gratidão a Deus, e também culto da posse do pastor Robson pelo presbitério de Madureira. Damos boas-vindas a você que vai assistir conosco esse culto ao Senhor, que Deus possa abençoar o seu povo com a palavra que será trazida e com o louvor que será cantado. Vamos dar início com o grupo de louvor, cantando e louvando o nome do Senhor. Amém, que a graça do Senhor esteja sempre conosco, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, aquele que nos sonda, é o nosso libertador, e aquele que nas tempestades, Ele nos socorre. Vamos começar louvando com Sonda-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, usa-me, Senhor, usa-me, declare, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me. Transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e
usa-me. E usa-me, Senhor. Amém, Senhor. Ele é o nosso libertador. Libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Jeová, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus livre está presente aqui, Jeová Shalom, Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Jeová, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus livre está presente aqui, Jeová Shalom, Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Somente a igreja, libertador, a igreja. Libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro irás. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando força do ex contra as ondas lutar, seu amor a ti quer. Bem forte, solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vem te assustar, tempestade no mar da montanha, o mestre te vê, e na tribulação
e na tribulação Ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. bem forte. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar Maravilhas sem par no deserto ao povo pastor, e o mesmo poder ele sempre será, pois não muda e não falhará. Somente a igreja, vai, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Bem forte. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pois com ele seguro será. Amém, Senhor. A igreja se assenta, vamos ouvir o coral Laércio de Brito.
Chegado aquele momento em que nós vamos ouvir da parte do Senhor a mensagem que Ele tem para cada um de nós. E que naturalmente Ele já colocou na mente, no coração do pregador desta noite, que é o reverendo Anderson do Nascimento Mané. Eu peço a ele que venha aqui à frente e convido também o presbítero Nelson para fazer a oração por iluminação. Coloquemos-nos todos de pé e vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que ilumine a vida do pregador e as nossas vidas para que compreendamos a mensagem do Senhor nesta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar aqui na Tua casa, Deus, para ouvir da Tua palavra, Deus. Nessa hora, Deus, nós lhe pedimos que o Senhor esteja abençoando o nosso pregador dessa noite, o reverendo Anderson Marné, que tudo aquilo que ele vier a trazer para nós, ó Deus, seja para nossa edificação, que entre em nossos corações, ó Pai, e que nós possamos aplicar a Tua palavra, ó Deus. E por isso, ó Deus, nós já lhe agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, a igreja pode sentar, por favor. Eu fico muito feliz por voltar aqui a esta igreja para comunicar a palavra do Senhor. Igreja essa em que eu tenho bastante apreço. Tem um esquema, entendi. Igreja essa que eu tenho bastante apreço, eu gosto muito de vocês. E também quero parabenizá-los por mais um ano de existência, pelos 90 anos que a igreja está fazendo. Por favor, abra sua Bíblia. Em Romanos 5, ou melhor, desculpa, Marcos 5. Marcos escreveu para os romanos, tá? Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Eu não vou fazer tecnicamente uma leitura. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, que a gente vai ver uma história apenas. Eu confesso para você que eu demorei bastante para entender que só tem uma história aqui. Mas nós contamos como se fossem duas, que é a história da filha de Jairo, do pedido de Jairo, e de uma mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos. O texto, começando no versículo 21, ele já começa com uma ideia de rejeição, porque uma galera do outro lado do Mar da Galileia, e o Mar da Galileia é um lago, tá, gente? Uma galera do outro lado do Mar da Galileia rejeitou a Jesus só porque ele curou um endemoniado e jogou o demônio no corpo dos porcos. O povo perdeu dinheiro e estava todo mundo preocupado com a grana e não com o sujeito que foi curado. Então já começa assim, bem calminho, nada de tensão, tudo bem? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. A menos que o texto bíblico volte para você e diga que tinha 5.000 pessoas, qualquer 40 pessoas, naquele contexto, já era uma grande multidão. Por exemplo, na cidade de Jesus, Nazaré, era, na verdade, um vilarejo ou um mini bairro aqui no Rio de Janeiro, a gente pode dizer assim,
com 500 pessoas. Eu acho que no lugar onde eu moro, na redondeza ali, tem 500 pessoas. Eu não sei se por aqui, de uma esquina para outra, já tem 500 pessoas. Mas os números antigamente eram diferentes dos nossos. Então, a gente pode dizer que esse grupo que está aqui já é uma multidão naquele contexto. Isso não significa que seja pouca gente. Então, imagine-se você, imagine-se lá. Você e eu somos essa multidão. Jesus chegou como se fosse um popstar, é uma estrela do rock, uau! E ele saiu do barco e a gente vai lá atrás dele, porque ele é o sujeito que cura, ele é o sujeito que faz milagre, enfim. E ele estava junto do mar, versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Ele não era um dos principais, ele era o principal. Ele era uma espécie de administrador da sinagoga. E eis a primeira ironia desse texto. Marcos é cheio de ironia. Parece que Marcos jogou todas as ironias dele nesses versículos. E essa é a primeira delas. O cara era um administrador da sinagoga, e o que isso significa? Eu vou dar um exemplo em termos do século XXI, em termos presbiterianos, tá bom? Temos aqui esta noite, contando comigo, 3 pastores, pelo menos até onde eu sei, 3 pastores presbiterianos estão presentes aqui. O Jairo era uma espécie de pastor da sinagoga. Era ele que cuidava da ordem do culto, de quem ia pregar, qual texto ia ser lido. Mas era muito mais do que isso. Ele tinha dor de cabeça de tudo o que acontecia na sinagoga, que era uma espécie de igreja dos judeus. Aliás, a palavra sinagoga significa assembleia, que significa reunião. Então, quem é que vai falar? Qual texto que a gente vai proclamar, proferir hoje? O Jairo era o sujeito responsável por isso. A pergunta é, onde é que está a ironia? Ele era um judeu sério, um judeu zeloso. E quem era Jesus? Jesus era um maluco de Nazaré que se dizia mestre e saía curando todo mundo por aí. Cara, como é que um cara sério, conservador, pastor presbiteriano, vai atrás do milagreiro? Como é que ele faz uma coisa dessa? Eis o motivo: a filha dele estava morrendo. E você que é pai, eu não sou pai, mas por todas as histórias que eu já ouvi, você que é pai, eu acho que você vai entender o que eu vou falar. Eu acho que você faria muita coisa, senão eu posso falar tudo para que você veja o bem-estar do seu filho, a saúde emocional, física dele. E foi isso que Jairo fez, como todo bom pai. Minha filha está morrendo, eu já não sei mais o que fazer. Eu vou jogar todo o meu conservadorismo religioso de lado e vou atrás desse sujeito chamado Jesus de Nazaré. Então vamos lá. Ele prostrou-se aos seus pés. Então, o que aconteceu aqui? A multidão está lá
E eu estou visualizando os discípulos fazendo tipo segurança de Jesus, empurrando todo mundo, não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém, olha só, para aí. Empurrando aqui, empurra de lá. E quando chega o Jairo, só por ele andar, é líder em Israel, o mar se abre, o cara vai à presença de Jesus e se prostra diante dele. Agora imagina alguém ali na multidão, olha lá, se ajoelhando diante de Jesus, olha só. Se tivesse celular na época, alguém ia filmar, ó, vou falar lá na sinagoga o que ele fez. Versículo 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha, que vergonha, está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E nesse instante, a gente ouve o silêncio, o enorme barulho do silêncio. Eu acho que a galera estava assim, o que Jesus vai fazer? Será que ele vai virar para ele e falar assim, ah não, pode ir porque a sua filha já está curada. Eu acredito na tua fé, vai lá. Ou será que Jesus vai virar e falar assim, irmão, tu és um fariseu desgraçado, eu não me misturo com isso. O que Jesus vai fazer? O versículo 24 nos apresenta a segunda ironia. Jesus foi com ele. É como se fosse assim, ó, a minha filha está morrendo, eu quero que o Senhor a cure. Jesus, tudo bem, vamos lá. Tem nada para fazer, vamos lá. Já. É justamente isso que eu estou aqui para fazer, vamos lá. Terceira ironia. Grande multidão o seguia comprimindo-o. Por que eu digo que é uma terceira ironia? Pelo que está diante de nós. A gente sabe, você conhece esse texto muito bem, quem sabe até melhor do que eu, que vai chegar uma mulher que está sofrendo há 12 anos e encostar numa parte da roupa de Jesus. Mas o texto bíblico nos diz que está todo mundo apertando Jesus, está todo mundo lá, já pegou metrô lotado? Tipo isso. Metrô 7 horas da manhã. Imagina, tu está em pé. Era Jesus caminhando ali no meio da multidão. Todo mundo tocando nele, sem conhecê-lo. Inclusive o Jairo. E aqui isso não é uma ironia, mas é uma lição para nós. Nem todas as pessoas que vão até Jesus vão por amor a ele. Jairo não foi porque amava Jesus. Jairo foi porque amava sua filha. Jairo foi porque estava desesperado. Esse texto não fala sobre Jairo, mas fala sobre o amor de um Deus que nos ama, apesar dos nossos interesses não corresponderem ao seu amor. Então vamos lá, versículo 25. Aconteceu que certa mulher, outra ironia aí, por quê? Porque o Jairo tem nome, a mulher não. Ele podia ter dado o nome, né? A Dona Maria, Clotilde, Graça, por aí vai. Ele não deu nome para essa mulher. Marcos apresentou uma qualquer. O Jairo ele apresentou com pompa e circunstância. Mas a mulher que de fato
estava crendo em Jesus, ele apresenta só com uma certa mulher. Na verdade, Marcos está apontando para todas aquelas pessoas que não têm nome, como você e eu, que chegam a Jesus desesperadamente, simplesmente pelo fato de termos a sua presença na nossa vida. Que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E por que essa informação é importante para nós? Simplesmente por um motivo. Esta mulher é judia. E como todo bom judeu, ela também merece participar das reuniões da sinagoga. Ela também merece participar dos sacrifícios no templo. Só que ela não pode participar disso. Por quê? Porque lá em Levítico, capítulo 15, se não me engano, entre os versículos 25 e 27, nos diz que uma mulher, seja ela num período de menstruação ou em outro período de algum tipo de fluxo, parece que o texto estava pensando nessa mulher mais à frente. Ela não pode participar da vida comunitária da sociedade israelita, sob hipótese alguma. Essa mulher não pode ir na feira fazer fofoca. Sabe o que significa isso? Ela não pode ir no mercado e perguntar para a vizinha dela como é que estão as crianças, porque ela não pode se sociabilizar com ninguém. Sabe qual é o significado disso? E durante 12 anos, ela está desesperada. Claro, eu também estaria. E se você for parar para pensar, essa doença dela era uma espécie de câncer, um mioma no colo do útero, que fazia com que ela tivesse essa hemorragia que não parasse, que não cessava. E a coisa ia só piorando, porque aparentemente essa mulher tinha dinheiro e ela foi depositando a sua grana nos médicos, ela confiou tudo a eles, mas nada obteve, não conseguiu ter a sua saúde restaurada. Ela partiu para as superstições, o judeu também era supersticioso, até gema de ovo fazia parte da cura lá entre os judeus. Nem a superstição a ajudou. Qual é o seu último recurso? Qual é o seu único recurso? Diferentemente de Jairo, esta mulher olhou Jesus como Deus encarnado que poderia restaurá-lo. Tem uma música chamada Alegria Sem Medida, de um cantor chamado Estênio Marços. Na verdade, quem canta a música é uma cantora evangélica chamada Carol Galberto, mas a letra é dele. Ele diz o seguinte: eu vou poder amar de novo como antes e celebrar a recompensa dos amantes, olhar nos olhos os meus filhos sem receio, voltar a ser da minha casa a dor no esteio. Tudo que essa mulher queria era uma vida normal, tudo que essa doença privava a ela. Mas o texto continua: e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, ou seja, ela era rica, ficou pobre, miserável,
sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Agora, você imagina, sangue, gente, é vida. Imagina uma mulher que sofre com uma hemorragia dessa há 12 anos. Como é o corpo desta pessoa? Provavelmente ela devia estar pele e osso. E não estamos falando de uma mulher mais velha, não. A gente está falando aqui provavelmente de uma mulher, uma jovem senhora nos seus 20 e poucos anos de idade. Uma jovem desesperada. A sua vida, ela, na verdade, só está definhando. Aos poucos ela está morrendo. Aliás, eu diria que já é um milagre ela ter passado por tudo que passou e ter continuado viva durante esses 12 anos. Tendo ouvido, versículo 27, a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Na verdade, essa veste, versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Talvez em outra tradução, eu não sei se você tem outra tradução, fala de orla das vestes. Uma parte do vestido que, na verdade, era uma espécie de tecido que os judeus usavam. Eles colocavam no corpo, cobria o corpo todo antes de colocar a roupa normal. E essa veste ia até o chão, como eu disse antes, cobria o corpo todo. No entanto, o vestido do judeu, ele ia mais ou menos até a canela. E lá no final da veste dele, tinha trancinhas. Eu vou usar essa palavra, tá? Fica mais fácil. Tinha trancinhas no final. De acordo com Números 15, versículo 37, os judeus faziam isso como uma espécie de lembrança dos mandamentos de Deus. E isso não é uma ironia, não. Mas é um apontamento salvífico altamente significativo. A mulher encosta nessas trancinhas de Jesus, lá no final da veste dele, porque isso é uma lembrança dos mandamentos. Na verdade, ela está tocando ali para ser curada. Mas Jesus é a lembrança dos mandamentos de Deus. A cena que estamos visualizando, embora todos estejam preocupados com outras coisas, é uma cena de que aquilo que o apóstolo Paulo fala, que o fim principal da lei é Cristo. A lei, ela só nos leva à morte. A simples obediência à lei, ela vai dizer o quanto pecadores e degenerados nós somos. Mas a finalidade da lei é o nosso Senhor que se encarnou para nos resgatar. Ela encostando na orla do vestido de Jesus, ela está encostando naquele que obedece todas as leis e por amor a ela vai resgatá-la na cruz, porque ela não pôde obedecer todas as leis. Mas o texto continua. E logo, rapidamente, olha só, por que Jesus não fez isso com a filha de Jairo?
e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado de seu flagelo. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Mais uma ironia aí. Versículo 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E aqui a gente tem uma pausa. Imagina, a gente é a multidão que está lá, né? Aquela coisa o ônibus está indo lá, a gente está balançando para um lado, balançando para o outro. Está um monte de gente encostando em Jesus, né? E Jesus está andando. Olha, o Jairo ainda está ali, não esquece do Jairo não. O Jairo está lá andando do lado de Jesus e tal. Ele devia estar muito apreensivo e do nada Jesus para. Aí o Jairo pensa assim: caramba, o que aconteceu? Para o Jairo, para a multidão, para os discípulos, e a mulher continua andando. Ela tem que sair dali de fininho. Ela já percebeu que ela foi curada. Ela já está pronta para comprar o biquíni e ir para a praia. Você entendeu? A coisa já funcionou. O ponto é o seguinte: Jesus para e fala assim: espera aí, alguém me encostou, tocaram em mim. E eu fico imaginando lá a multidão e os discípulos. E aí, o que a gente fala? O que eu vou dizer lá em casa? Alguém encostando no... Bartolomeu. Jesus está maluco, Bartolomeu. Filipe, o que aconteceu? Está todo mundo encostando nele. Aí, provavelmente deve ter sido Pedro que virou para Jesus e falou assim: Senhor, assim, eu não quero dizer nada não, mas, no entanto, contudo, está todo mundo encostando no Senhor. E aqui a gente aprende algo muito, mas muito bom, que é o quê? Muitas pessoas, inclusive pode ter, algumas dessas pessoas pode ser você. Muita gente com caráter religioso, com cara religiosa, com roupa religiosa, não conhece Jesus Cristo. Muita gente que anda do lado de Jesus, muita gente que encosta em Jesus, encosta na religião, não tem sensibilidade espiritual. Muitas vezes a gente está preocupado com isso aqui, com osso, com pele, com aspecto físico, material. E deixamos um lado sensorial, espiritual de lado. Não temos uma sensibilidade. Quem é Jesus, gente? Jesus é o Deus que se encarnou, beleza. Mas um aspecto, uma característica da sua encarnação é depender totalmente do Espírito Santo. Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem que constantemente andava com Deus. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. É claro que ele iria parar, porque as pessoas estavam comprimindo, como a gente leu anteriormente, mas nenhuma delas acreditava nele, confiava nele como Redentor. E aí Jesus vira e diz assim, imediatamente, aliás, Marcos diz, imediatamente
Jesus reconheceu que dele saíra poder. Essa palavra tem dois significados. O primeiro significado é um poder cósmico. O que Marcos está falando aqui, diante de um contexto em que Jesus já havia morrido, ressuscitado e assuntado aos céus, é que a morte e a ressurreição de Jesus restaura todas as coisas, inclusive o universo. O segundo significado que vemos nesta palavra poder aqui, é que além dele restaurar todo o universo, ele pode restaurar a nossa vida, o nosso coração e aspectos físicos. Por exemplo, uma vez eu li um livro chamado O Jesus que eu nunca conheci, de um autor chamado Philip Yancey. Ele afirma que Jesus nunca fez algo extraordinário. E a primeira vez que eu li isso, eu pensei, cara, esse cara é completamente antibíblico. E os milagres? Ele afirma que Jesus nunca realizou uma obra extraordinária. Tudo o que ele fez foi trazer de novo o que é ordinário. Deus não nos fez cegos, surdos, mudos, paraplégicos. Ele não nos fez para termos mal de Parkinson, mal de Alzheimer, câncer. Ele não nos fez para morrer. O que Jesus faz quando cura os cegos, os leprosos, os paralíticos, é trazer de volta a ordem, é destruir o caos, é convergir na nossa vida aquela ordem natural que Deus tinha proclamado para todos nós. Dele saiu poder. Dele não havia saído poder antes, porque as pessoas não acreditavam nele, porque não confiavam nele. Mas quando aquela mulher encostou numa parte da roupa de Jesus, dele saiu o poder. É uma forma de Marcos dizer assim: a restauração do Senhor é para o universo todo, mas ele vai restaurar apenas aqueles que nele creem. Mas o texto continua. Olha o Jesus maluco aqui. Esse cara é doido. Só pode. Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, assim, você é multidão, beleza? E Jesus está lá. Era a multidão. Então, a mulher, e eu imagino a mulher saindo de fininho, como se ela fosse um ladrão, um bandido, para ninguém ver, né? Olha lá, é a Geisa. Todo mundo conhece a Geisa. A Geisa é a mulher do fluxo de sangue. Todo mundo ia reparar na Geisa. Eu não sei se é esse o nome dela não, mas só para a gente dar um nome, beleza? A mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, agora sim, ela faz como Jairo, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Senhor, fui eu. Só que você reparou no texto, a mulher está se tremendo. Por quê? Ela não está com medo de Jesus. Ela está com medo dos religiosos. Ela está com medo das pessoas que vão julgá-la. O que você fez, mulher? Você é imunda. E era isso que a gente tinha que falar com essas pessoas. Imundo, imundo. E sair de perto. E aí, do nada, um holofote cai sobre ela e sobre Jesus.
ela apresenta o seu testemunho e fala assim: fui eu, Senhor. E eu imagino os discípulos nessa hora dando aqueles tapas na testa e falando assim: ei, Bartolomeu, tá vendo? Tá vendo, Felipe? Como a gente tem que continuar andando com o mestre? E ele lhe disse: filha, uma mulher que não tem nome, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Uma mulher que não tem nome, diante de uma multidão, Jesus vira e a chama de filha. Jesus, aqui, ele mostra que é o verdadeiro Jairo. Ele é o chefe dessa sinagoga chamada Mundo. Ele se encarna nessa sinagoga chamada Mundo para curar, para resgatar da morte todos os seus filhos. E essa mulher é uma delas. E você é um deles. Nós somos filhos de Deus. Somos aquele que Jesus vira e fala assim: fica livre do teu mal. Ele continua. Falava ele ainda, e Jesus está lá no maior discurso, né? Ele está conversando com a Geisa, como se fosse, poxa, dá um abraço nela, e aí? Agora tu vai no templo, né? Agora na sinagoga a gente vai se ver lá e tal. E Jesus está lá conversando. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha só, Jesus está conversando com a mulher, chega uma galera e fala assim: ó, a tua filha morreu. Já pode voltar para casa e preparar o enterro, beleza? E aí, do nada, Jesus para de conversar com a mulher, vira para o Jairo e diz assim: não temas. O que isso significa? Para nós, talvez não muita coisa, mas para um chefe de sinagoga, isto tem um significado muito importante, muito significativo, muito relevante. Isaías 40, 41, 42, 43 é uma promessa de redenção para um povo altamente pecaminoso. Isaías 41, versículos 10 e versículos 13. Deus vira para o povo e diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Para um homem que conhecia a lei de Israel, quando ele ouve isso, o que ele está querendo dizer? O que ele está entendendo, Jairo? Ele entende que Jesus é o Messias prometido que vem restaurar todo este mundo caído. E ele vai, com todo o poder, restaurar a sua filha, ainda que ela morra. Olha que coisa maravilhosa. Jairo, com toda a sua teologia, ainda aponta para os capítulos 65 e 66 de Isaías, onde Deus vai recriar, ou vai reformar, ou reformular
novos céus e nova terra, onde nos novos céus e na nova terra não haverá dor, choro, ranger de dentes, não haverá morte, não haverá doença. É tudo isso que Jesus está dizendo numa simples frase: não temas, crê somente. Mas ele continua, contudo, versículo 37, está acabando, tá, gente? Paciência. Beleza? Não permitiu que alguém o acompanhasse. Chega de negatividade, tá bom? Senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. O que é alvoroço? Cara, eu estava estudando para preparar esse sermão e tem vários processos, eu diria, num enterro judaico, numa cerimônia fúnebre judaica. Entendeu? É muita coisa, tem até flautista. Eu estava lendo e eu pensei assim, cara, da onde saíram os flautistas? Por que os caras têm que tocar flauta? Tanta coisa se faz num preparativo para o enterro, que eu pensei assim, cara, se eu tiver que levar toda essa lista para Turiaçu, eu acho que o meu sermão não acaba. É muita coisa. Para você ter uma ideia, eles eram tão supersticiosos até que uma das coisas me chamou a atenção. Durante 3 dias, depois que morria alguém na família, eles esvaziavam suas caixas d'água. E os vizinhos do lado também tinham que esvaziar, porque eles acreditavam que o anjo da morte chegava na morte, com a morte na casa, por meio de água. Eu olhei assim, cara, onde que esse povo tirou isso? Quando morria alguém, no contexto judaico, tinha um casamento. Olha, a morte gerava um casamento na família. Eu acho que devia ter gente lá solteira, meio encalhado, falando assim, opa, não vai morrer ninguém nessa família, não. Cara, para tu ver a loucura, a doideira que tinha lá. E tudo isso já estava acontecendo. Fora que a galera estava chorando pela morte da menina. Lembra de como é o velório norte-americano? Eu não sei se isso tem aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é muito comum de ter salgadinho, ponche, essas coisas assim. No velório, é quase que uma festa no enterro de alguém. E era mais ou menos isso entre os judeus. Então, olha o que acontece. Versículo 39. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Então, para pensar. Jesus chega no meio de toda aquela situação, de toda aquela muvuca, e fala assim, que palhaçada é essa? O que está acontecendo aqui? A criança não morreu. Ela está viva. Ela dorme. E está todo mundo chorando. Vai para pensar. Está todo mundo chorando. Do nada, todo mundo começa a rir.
E a ideia do riso aqui, gente, é gargalhada alta. O que significa isso? O riso é mentira, o choro é mentiroso. A ideia do texto é que ninguém estava, no final das contas, preocupado com a menina. Eu imagino a mãe dessa criança virando o Jairo, está ali junto, Jairo, o que aconteceu com esse maluco que está dizendo que a minha filha não morreu? Porque quem ama realmente nunca vai rir numa situação dessa. E Jesus chegou no lugar onde todos estavam, e eu gostaria que você reparasse a última ironia no texto. O começo do texto que nós lemos, uma numerosa multidão está ao lado de Cristo. Mas Jesus Cristo vai realizar um milagre quando tem meia dúzia de pessoas. Por que isso é uma ironia? Porque Jesus não é um popstar. Ele é o Senhor do universo. E Ele não está aqui hoje simplesmente para aparecer, para que você diga que Ele é muito bom. Mas Ele está aqui hoje para governar, para tomar o comando da tua vida, para tomar o comando da tua igreja, para tomar o comando da tua família. Ele não realiza um milagre para dizer eu realizei. Ele realiza um milagre para dizer eu sou. Eu nunca deixei de ser. Eu sou aquele que estava no início e estarei no fim. É o alfa e o ômega. Esta é a ideia do texto. E o alfa e o ômega está aqui, nesta noite. Como que dizendo para você o seguinte: olha, você está pensando o quê? Que eu estou aqui para você dizer meia dúzia de palavras bonitas a meu respeito? Eu estou aqui para ser o dono da tua vida. Jesus não está para brincadeira. É por isso que eu imagino que enquanto as pessoas estavam rindo, Jesus está lá, ó, de braço cruzado, olhando bem sério. Já passou por essa situação? Que você está falando sério e as pessoas estão rindo da tua cara? Foi isso que aconteceu aqui. Os últimos versículos dizem assim: tomando a menina pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a mesma coisa que aconteceu com a mulher. A menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Um detalhe aqui. No contexto judaico, uma menina se transformava em mulher quando fazia 12 anos mais 24 horas. Essa menina provavelmente tinha completado 12 anos por aqueles dias. A ideia do texto é dizer assim: Jesus restaura 2 mulheres numa tacada só. Ele restaura a vida de 2 mulheres numa tacada só. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Sabe por que Marcos, provavelmente 15 anos depois,
de ter Jesus Cristo morrido e ressuscitado. Porque Marcos escreveu isso? Porque Ele é o Senhor que venceu o pecado, Ele é o Senhor que venceu a morte. Ele não só venceu a morte daquela mulher, daquela menina, mas Ele venceu a nossa morte também. Viveremos eternamente ao lado dEle, se contudo crermos nele. A fé expressa nesse texto aqui tem uma ideia de confiança. Confie completamente em mim, diz o Senhor. Deposite tudo o que você tem no Senhor e não em si mesmo. Entregue-se completamente a Ele. É esta a ideia do texto produzido aqui. É por isso que Marcos pôde registrar a restauração daquela mulher e a ressurreição daquela criança, para a glória do Senhor, que até hoje vem restaurando corações, para que não vivam simples religiosidade, mas para que vivam uma vida com Ele, uma vida que de fato o conheça para todo sempre. Amém. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra. Pedimos-te, restaura o nosso coração e tira a religiosidade dele e completa-nos com o Teu amor, para que vivamos de fato um relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Após essa palavra abençoada e abençoadora para os nossos corações, este é o momento em que o presbitério de Madureira, aqui representado por uma comissão especial, dará posse ao reverendo Robson Barbosa Marques no pastorado da Igreja Presbiteriana de Turiaçu. Eu quero convidar a comissão que se coloque de pé, por favor. Nós vamos ficar aqui, talvez já ao lado ali da mesa da ceia do Senhor. E eu quero chamar também os presbíteros da igreja para esse momento. Esse é o momento do presbitério de Madureira, junto com a Igreja Presbiteriana de Turiaçu, na posse do seu pastor, por mais 5 anos à frente desta igreja. Esse momento se constitui de uma palavra do relator, este que vos fala, a leitura do documento votado no presbitério de Madureira e que aprova a eleição da Igreja Presbiteriana de Turiaçu, todas as providências tomadas pelo Conselho da Igreja, é a leitura desse documento, uma palavra que nós dirigiremos ao pastor da igreja e também a declaração de posse. Tecnicamente falando, quando o pastor é reeleito, não é necessária a presença do presbitério, basta que se leia o documento do púlpito. Mas o presbitério já há alguns anos fez questão de que, na posse de seus ministros, das igrejas jurisdicionadas, o presbitério fez questão de estar presente para demonstrar o apoio ao pastor, ao apoio ao conselho, ao apoio à igreja. Reverendo Robson, eu peço ao senhor que fique exatamente no centro ali entre os seus presbíteros. Posso retirar aqui? Posso. Nós temos um documento aprovado pelo presbitério de Madureira, documento oriundo daquela reunião, 51ª reunião ordinária, em que o presbitério de Madureira analisa toda a documentação que subiu
da Igreja Presbiteriana de Turiaçu aprovou e resolveu reinstalar ou reinvestir por mais 5 anos no pastorado dessa igreja o reverendo Robson Barbosa Marques. Vou passar a palavra ao presbítero Nelson para a leitura desse documento, depois nós prosseguiremos com os atos de posse. Igreja Presbiteriana do Brasil, Sínodo da Guanabara, Presbitério de Madureira. Relatório. Documento 90. Quando do documento 71. Comunicação de eleição do reverendo Robson Barbosa Marques para o pastorado da Igreja Presbiteriana de Turiaçu. O PEMAD resolve: 1. Aprovar a eleição do reverendo Robson para o mandato de 5 anos no pastorado da Igreja Presbiteriana de Turiaçu. Outro sim, registra-se que o reverendo Robson dispensa auxílio moradia por possuir casa própria. Marcar o ato de posse do reverendo Robson para o dia 6 de março de 2022, às 18 horas, no templo da supracitada igreja. Nomear comissão especial para tal ato, constituída dos ministros reverendo João Batista Borges, Anderson do Nascimento Marné, reverendo Alain Lessa Acioli e presbíteros Nelson Luiz Alves Filho e Ivan Lopes Salgado. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, reverendo Paulo César Navarro, relator, reverendo João Batista Borges, reverendo Júnior César Rodrigues Lima e presbítero Ivan Lopes Salgado. Vogais. Muito obrigado, presbítero Nelson. Eu quero que eu convidar a Rosana para vir aqui, por favor, está ao lado do seu esposo. Meus queridos irmãos, reverendo Robson, este é o momento em que o presbitério de Madureira reconduz o irmão ao pastoreio da Igreja Presbiteriana de Turiaçu. E em que circunstâncias isso é feito? A igreja está comemorando exatamente hoje, como já se disse nesse culto, 90 anos, não é isso? De organização. Louvado seja Deus por isso. A igreja administra a congregação presbiteriana de Búzios, a armação de Búzios. A igreja encampou esse trabalho. A igreja encampou também o trabalho da congregação Esperança, lá em Nova Iguaçu, e que tem como pastor auxiliar, cuidando da plantação daquela igreja, o reverendo Alain Acioli, que justificou sua ausência por um compromisso que já havia assumido de pregação numa igreja irmã. O irmão é o pastor desta igreja desde 2001, só fazer as contas aí, 21 anos, e caminhando para chegar aos 26 anos nesse mandato que é de 5 anos. Nós desejamos, meu prezado pastor, aqui, representando o presbitério de Madureira, mostrar para com o irmão, a esposa Rosana, este colegiado de presbíteros, todo o apoio do presbitério de Madureira, que aqui se faz presente por uma comissão, ao pastor, à esposa, aos presbíteros, à Igreja Presbiteriana de Turiaçu. E agora eu quero pedir à igreja que fique de pé, porque nós vamos fazer uma oração e declarar empossado no pastoreio da Igreja Presbiteriana de Turiaçu, por mais 5 anos, o reverendo Robson Barbosa Marques. Bendito Deus, Senhor amado, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E o Senhor diz na tua palavra que daria pastores às igrejas, pastores que pastoreassem com conhecimento e inteligência. Tu colocaste aqui como pastor desta igreja, já por mais de 20 anos, e agora renovados mais 5 anos, mandato de 5 anos,
o teu servo, reverendo Robson Barbosa Marques. Nós queremos suplicar por ele, para que o Senhor lhe dê muita saúde, muita disposição para o trabalho como que tem tido até aqui, muita sabedoria vinda do Senhor, e que o Senhor se sirva da vida dele para o pastoreio desta igreja, também de Búzios, também da Congregação Esperança, que tem como auxiliar, como seu auxiliar, cuidando daquele campo, o reverendo Alan Cioli. E que os presbíteros dessa igreja o apoiem, continuem apoiando, e que tenham da esposa o carinho e atenção necessários para bem fazer o seu trabalho. E que esta igreja, essa querida igreja presbiteriana de Turiaçu, sempre mostre carinho, amor e apoio ao seu pastor. Em nome de Jesus oramos agradecidamente. Amém. Reverendo Robson Barbosa Marques, eu, reverendo João Batista Borges, relator da comissão especial designada para aqui estar na sua posse, declaramos o irmão empossado para um mandato de mais 5 anos no pastoreio da Igreja Presbiteriana de Turiaçu, desejando que todas as bênçãos do Senhor recaiam sobre sua vida, o seu conselho, da sua esposa e dessa querida igreja. Que Deus assim o abençoe. Eu vou lhe dar um abraço, acho que pode, né? Acho que já pode, né? E depois nós teremos oportunidade de abraçá-lo. Peço à igreja que se assente. Nesse momento, após ser empossado pelo presbitério no pastoreio da igreja, convido a amada igreja e também a todos os oficiais presentes para partilharmos a Santa Ceia do Senhor. É um privilégio, irmãos, né? Privilégio muito honroso, né? Pastorear a igreja de Cristo. A igreja não é do pastor, a igreja não é do conselho, a igreja é de Cristo. E quando o presbitério nos dá essa honra, né, de pastorear a igreja de Cristo, nós nos alegramos, porque é o Senhor que tem permitido que tudo isso possa acontecer. É o Senhor que tem restaurado a nossa vida para a glória do nome dEle. Convido você a abrir as Escrituras Sagradas, lá no Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, no verso de número 23, onde nós seremos orientados na participação da Santa Ceia do Senhor. Diz assim o verso 23 do capítulo 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quero convidar você que está presente nesta noite, na casa do Senhor, para participar da Santa Ceia do Senhor.
E o texto sagrado nos orienta lembrando duas coisas importantes para podermos participar da Santa Ceia. A primeira é que antes de participar, examina-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. O exame, querido, é necessário, né? É necessário a gente olhar para dentro de nós e percebermos o quanto temos nos desviado da presença do Senhor, da sua palavra, da sua vontade. O exame é sempre necessário, porque o exame nos ajuda a reconhecer os nossos erros e buscar o caminho da vontade do Senhor para a nossa vida. Por isso, examina-se o homem e coma. Não é para impedir, não é para impedir que eu e você participemos. O exame não é para isso, pelo contrário. O exame é para você lembrar que o seu Deus é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, um Deus que lhe ama, te acolhe, te recebe. Por isso é possível participar da Santa Ceia, porque apesar dos nossos pecados, nós temos um Deus que nos perdoa, que nos restaura para a glória do seu nome. Por isso o exame é necessário. Ore, fale com o Senhor. É Jesus que está te convidando. A mesa não é da igreja, a mesa pertence ao Senhor Jesus. Ela não pertence à denominação, ela é a mesa de Cristo. Portanto, é Ele que te convida para participar da mesa. Busque comunhão com Ele, busque relacionamento com Ele e participe da mesa. A segunda orientação, eu acho que também é importante. Quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. É preciso também lembrar, irmãos, que quando nós participamos da mesa, nós estamos reafirmando o nosso compromisso com Cristo. Nós estamos dizendo a Ele que somos dele, que pertencemos a Ele, que Ele está em nós e que nós estamos nele. Ele nos chamou para sermos seus, para pertencermos a Ele. Então é um compromisso sério, é um compromisso que não pode ser simplesmente rejeitado, ou simplesmente possa ser colocado de lado, não. Nós somos do Senhor e por isso devemos ouvir a sua voz, andar conforme a sua palavra. Quem come e bebe sem discernir está debaixo da mão pesada do Senhor, está debaixo de juízo. Por isso a importância, não que nós não venhamos a errar, nós vamos errar, com certeza vamos errar, mas o Senhor quer o nosso melhor, Ele deseja o nosso melhor. Esteja compromissado com o Senhor, esteja compromissado com a sua palavra, seja alguém que honre o nome do Senhor através dos seus atos, através das suas atitudes. Lembre-se disso, o Senhor espera de você, espera que as pessoas nesse mundo olhem para você e vejam Ele na sua vida. É isso que é discernimento, é essa compreensão, que nós não nos pertencemos mais, nós pertencemos ao Senhor, e o Senhor precisa ser visto através da nossa vida. Paulo dizia, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quero convidar você para esse momento de oração, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Vamos orar? Aqui estamos, Senhor, diante da Tua mesa, e ela, Senhor, simboliza o meio pelo qual o Senhor deseja nos fortalecer e nos abençoar. É o meio pelo qual o Senhor nos oferece a Tua graça. Por isso, Senhor, nossa decisão nessa noite é nos alegrarmos diante da Tua mesa, é estar, Senhor, de maneira plena diante do Teu altar. Por isso, rogamos, Pai,
assim como Tu restaurou aquela mulher pecadora, afastada da comunhão, assim, Senhor, como Tu livrou aquela menina da morte, através do Teu poder e da Tua graça, assim, Senhor, como Tu restaura todas as coisas, Senhor, restaura agora os nossos corações, limpando, Senhor, para que possamos participar da Tua mesa de maneira plena, de uma maneira, Senhor, que agrade ao Senhor, que agrade e que manifeste, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo na nossa vida. Por isso, pedimos, Senhor, limpa o nosso coração, faz novo os nossos corações, para que possamos participar em plena harmonia com a Tua palavra. Rogamos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, partiu, repartiu e deu aos seus discípulos, dizendo: é o meu corpo que é dado em favor de vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pão e vinho, alimento e alegria. Jesus, Ele é o Deus encarnado. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Deus poderoso, invisível, o Deus criador de todas as coisas, se torna homem, perde a sua forma, mas se faz homem, para dizer que nele temos força, para dizer que Ele é a nossa força. Ele é o alimento que nos alimenta a nossa alma. O Todo-Poderoso se faz homem, sem pecado, derrama o seu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele derrama o seu sangue, para que no derramamento do seu sangue, nós fôssemos livres da morte, nós estivéssemos sido libertos do pecado, libertos do inferno, libertos da ira de Deus. Ele se faz homem e nos substitui. Quem deveria morrer seríamos nós, mas Ele morre no nosso lugar. E aí está. O vinho lembra disso, é a alegria da vida e da vida eterna. Essa vida que você tem vai passar, mas se você crê em Cristo, se você descansa em Cristo, você tem vida e vida eterna. Vamos consagrar. Senhor, na mesa está o pão e o vinho, e também as uvas, ó Pai. As nossas crianças, elas também podem participar, porque elas estão sendo ensinadas que Cristo Jesus é a nossa alegria, que Cristo Jesus é o alimento para as nossas almas. Por isso, Pai amado, nós queremos te pedir, tira, Senhor, esses alimentos do uso comum,
para que sejam utilizados agora para uso sagrado. Senhor, consagra esses alimentos e abençoa, Senhor, o teu povo, para que eles se sintam, Senhor, restaurados pela cruz de Cristo Jesus, seu sacrifício, sua morte, a entrega da sua vida, para que nele tivéssemos vida e vida abundante. Consagra, em nome e por amor de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue dele. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algum irmão ou irmã deixou de ser servido, elemento pão, elemento vinho, faça o sinal. O Senhor Jesus, quando se entregou na cruz do Calvário, tinha um propósito. Seu propósito era restaurar a sua igreja. E a igreja dele somos nós. E toda vez que nós comungamos na mesma fé, na mesma esperança, nos tornamos um com ele. Morremos com ele, mas com ele seremos ressuscitados. Portanto, irmãos, um só com Jesus somos nós. Portanto, comamos, bebamos no nome santo de Jesus. Vamos louvar a Deus com o coral.
Irmãos, chegou o momento de nós finalizarmos esse momento de culto, né? Porque o culto ele não termina, ele continua na nossa vida. Na verdade, a nossa vida é vida de culto ao Senhor. A nossa história, ela glorifica o nome do Senhor. A nossa vida deve glorificar o nome do Senhor. Portanto, o culto ele nunca termina. É o culto da nossa vida ao Senhor. Nós entramos para adorar e saímos para servir. Por isso eu queria, nesse momento, agradecer, né, a você. Eu fiquei assim, porque esse é um ato que eu já estou acostumado há algum tempo, né? Por isso, às vezes eu nem... eu sou chorão, né? Mas acho que a coisa já tá indo, a igreja não me larga, né? Aí eu já me acostumei com esse ato. Mas sempre, irmãos, sempre um privilégio estar fazendo a obra do Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor um dia colocou no coração da minha mãe. Ela está ali, ó. E o Senhor colocou no coração dela, para que ela votasse para que eu fosse pastor. E isso quando eu tinha ainda poucos anos de vida, bem poucos, 7 meses de vida. E o voto dela não foi cumprido por ela, porque ela não tinha condições de cumprir. Mas o próprio Senhor cumpriu o voto dela. Cumpriu e me capacitou para que eu pudesse conduzir o rebanho dele. Eu tenho maior alegria de fazer isso. Tenho maior orgulho de ser pastor. Talvez alguns não tenham tanto orgulho assim, porque a luta é grande, as batalhas são espirituais, elas dificultam aqueles que não têm realmente o chamado, mas aqueles que o Senhor chama, Ele capacita, Ele ajuda, Ele alarga a tenda, Ele abençoa. Por isso eu tenho um privilégio muito grande de poder estar à frente dessa igreja durante 20 anos e eleito para mais 5. Eu não estou aqui porque votaram em mim. Eu estou aqui porque Deus assim quis. Essa é a minha certeza. Eu não tenho... As pessoas acham que eu sou muito orgulhoso às vezes. Não é isso, não é orgulho, não é orgulho. Pelo contrário, eu tenho certeza que o Senhor está conduzindo a minha vida. Essa é a minha certeza. Aonde Ele me quiser, Ele vai me enviar. Aonde Ele quiser, Ele vai me colocar. Eu não tenho temor algum quanto ao amanhã, porque o meu amanhã pertence ao Senhor. E é isso que me faz prosseguir, é isso que me faz ir adiante, é isso que me faz zelar pela obra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado na minha mão. Por isso a minha gratidão à igreja, uma igreja que está sendo usada por Deus. Essa igreja está sendo usada por Deus para cumprir o propósito do Senhor. E eu louvo a Deus pela minha igreja, porque eu sei que ela é um instrumento de bênção na mão do Senhor. Ela tem abençoado vidas, ela tem abençoado pessoas, ela tem restaurado vidas. Então eu louvo a Deus pela igreja que Ele colocou na minha mão, porque aqui tem pessoas interessadas no crescimento do reino, tem pessoas interessadas em fazer com que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Eu louvo a Deus pela minha igreja. Louvo a Deus pelos meus amigos. São poucos. É difícil, pastor, ter amigo, porque às vezes são muitos interesses. Mas eu tenho amigos. E alguns que são fiéis, que são companheiros na luta, na caminhada. Eu louvo a Deus.
por esses amigos. E eles estão aqui hoje. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que colaboram com o meu ministério. Está aqui o nosso irmão vereador, está aqui o nosso irmão Francisco, amigo, ajudam no crescimento do meu ministério, ajudam em favorecer as coisas que eu muitas das vezes preciso, e certamente eu também os ajudo, podendo ser um reflexo da misericórdia e da graça de Deus na vida deles. Então eu louvo a Deus pela amizade, pelo carinho desses irmãos. Eu louvo a Deus pelo meu presbitério, e aí eu digo meu presbitério, porque eu só sou pastor porque o meu presbitério assim o quis, assim ele determinou, assim ele desejou. Eu louvo a Deus pelo meu presbitério, que tem sido um instrumento de bênção para muitas vidas, e foi para a minha. Por isso, irmãos, eu quero agradecer, acima de tudo, a Deus pelo cuidado que Ele tem tido comigo, não permitindo que eu desabe no meio do caminhado. Quero agradecer à Igreja de Cristo, que muitas das vezes sofre com o pastor, porque muitas das vezes não compreende, mas que está disposta a caminhar e está disposta a prosseguir para a glória do Senhor. Então louvo a Deus pela vida da igreja, que tem suportado, não suportado como muita gente pensa, né? Mas dado suporte. Suportar é dar suporte nas orações. Eu conheço uma irmã aqui que está presente, ela diz assim: quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço é orar pelo meu pastor. É maravilhoso, né? Você saber que alguém que você pastoreia, quando acorda, a primeira coisa é orar pela vida do seu pastor. Louva a Deus por essas mulheres de oração, mulheres que se dedicam não ao pastor, mas ao ministério que o pastor realiza, sabem da importância do ministério, reconhecem as lutas do ministério, reconhecem as fragilidades daqueles que assumem esse ministério e oram, pedindo a Deus misericórdia pelo seu pastor. Eu louvo a Deus pelas mulheres de oração, eu louvo a Deus pela liderança da igreja, que sabe das lutas, das dificuldades, mas que está disposta a cumprir o papel, para que a igreja continue a exercer o seu papel aqui, nesse lugar. Por isso, irmãos, é só gratidão. E eu agradeço a Deus os 90 anos dessa comunidade. Ela só pode permanecer de portas abertas, porque o Senhor é com ela, o Senhor é por ela. Ela só consegue comemorar 90 anos organizada, porque o Senhor tem estendido a sua mão sobre a igreja dele aqui nesse lugar. Nós não temos financiamento de nada. Isso tudo que essa igreja realiza é porque as pessoas amam a obra do Senhor, amam o realizar do Senhor nesse lugar. E eu louvo a Deus, porque esse amor só é mantido pelo Senhor que cuida da sua igreja. Queridos, é um momento de recomeço, particularmente meu, mas não é um momento só de recomeço, é um momento de desafio. O Senhor está nos desafiando a sermos mais. Nós já fazemos muito, você acha? Não fazemos. Nós podemos mais.
nós podemos, essa igreja aqui nesse lugar pode mais, pode mais. E eu louvo a Deus, porque eu tenho um conselho que entende isso. E eu louvo a Deus, porque o Senhor está nos desafiando, está nos desafiando. E nós queremos ser desafiados pelo Senhor, para fazer a vontade dEle. Que seja realmente um recomeço, mas um recomeço com propósito. Não é um recomeço simplesmente porque recomeçou, não. É com propósito. É para fazer cumprir nesse lugar a plenitude da vontade de Deus. Para que pessoas temam ao Senhor, se convertam, mudem de caminho e honrem o Senhor com as suas vidas. É isso que quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus por sua vida, pela minha vida e pelo desafio que o Senhor nos está oferecendo nesse novo recomeço. Que Deus nos abençoe e nos ajude para a glória do seu nome. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Convidar o reverendo João, o mais antigo, para que nos abençoe, né? O maior abençoa o menor, e ele é o maior. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por tudo que aqui se realizou. Pela vida dessa igreja, seu aniversário de 90 anos. Pela posse do seu pastor para o mandato de mais 5 anos. Pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Lembrando que estamos no findar de uma pandemia de Covid-19. O mundo está em guerra. Petrópolis foi devastada. E o Senhor continua sendo o Deus que sempre foi, nos assistindo nas nossas fragilidades e nos ajudando a caminhar. Que o Senhor continue abençoando o reverendo Robson, sua esposa, sua família e essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito e eterno Pai, a presença que consola, a presença do Espírito Santo, sejam sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Tem um bolo confeccionado pela Sociedade Feminina, pela presidente da Sociedade Feminina, e tem um refrigerante. Pela Isabel? É, Isabel, é você. É a mulher do bolo agora. Então a Isabel confeccionou o bolo, vamos partir o bolo e tomar um refrigerante. Estamos todos convidados a estar aqui do lado.